Bom dia, diretores e diretoras. Bom dia, equipe da Secretaria de Educação. Acho que a gente pode começar essa conversa. Estou aqui com o secretário Lincoln, né, Lincoln? Sim, senhora. Secretaria Bom dia. de Segurança aqui do município de Araucária. De antemão, Lincoln, agradecer que você me responde de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem sido muito difícil, né? Sim. Desde quarta-feira passada. Hoje aí a gente está... ontem a gente fez uma semana do ataque em Blumenau, e a ideia aqui hoje é conversar com os nossos diretores das escolas e do CEMEIS e do SEMAIS de Araucária. É um grupo de profissionais concursados que são eleitos ali em consulta pública pela comunidade escolar, com seus conselhos escolares, e todos estamos bastante angustiados. A gente não tem uma pauta específica, no sentido de, geralmente, quando a gente conversa em reunião de diretores, a gente tem lá, item 1, item 2, item 3, né? Uhum. Mas a ideia aqui é chamar para uma conversa, para uma escuta qualificada, para contribuir um pouquinho com as incertezas que estão sendo postas aí pelos grupos de WhatsApp. Muitas coisas são de esferas de colégio estadual e acabam repercutindo na rede municipal, e a gente sabe que a criança de Araucária, seja ela da rede privada ou rede pública, até mesmo nos documentos que nós encaminhamos para você, são crianças cidadãos de Araucária, né? Então, a ideia aqui é passar a palavra para você, para falar o que a gente já propôs, né, que está sendo encaminhado, e depois ouvir um pouquinho as angústias dos diretores. Inclusive, assim, gente, nós sabemos que nós trabalhamos em situações de crise. Não é o primeiro momento, né? Nós tivemos aí a pandemia, alguns diretores estiveram conosco nesse período de pandemia, passando por esses processos também, mas hoje a gente está aí com crianças nas escolas, no CEMEIS, no SEMAIS, e como que nós vamos agir numa situação de risco. Diga-se de passagem, o que aconteceu em Blumenau, recentemente aconteceu também em outro estado, e a gente sabe que muitos casos de violência começam dentro de casa, né? São referências, são reflexos de dentro de casa. Então, a gente tem aí uma função social da escola, né, que todos nós aí defendemos e pensamos numa uma proposta pedagógica de uma cultura de paz, de uma função social da escola de solidariedade, de fraternidade, de responsabilidade, de parcerias. O que fazer? Vamos ficar no senso comum, vamos buscar o conhecimento científico, que é o nosso papel enquanto escola também. A gente precisa identificar, analisar, buscar soluções. Nesse momento, vocês são aquelas pessoas, aqueles profissionais que a sociedade confia. O que vocês falam enquanto gestor, enquanto diretor de unidade, a sociedade respeita. Vocês têm na mão uma responsabilidade muito grande enquanto gestor, e a gente está aqui para isso, né, Lincoln? Para ouvi-los também, mas justamente para dizer que a gente está ao lado das unidades. A todo momento, cada diretor que tem procurado a gente no privado, tanto aqui na Secretaria de Educação quanto ao Lincoln, às vezes eu passo alguma situação específica para o secretário, e ele tem entrado em contato com as diretoras. A gente tem proposto aí algumas conversas, alguns agentes, né, da Secretaria de Segurança também estão adentrando nos espaços das escolas. Nós não temos contingente, ele vai estar falando sobre isso, para ficar um em cada porta. Nós não temos nem professor de apoio suficiente, né? A gente tem que trazer a realidade para algumas questões aqui, que, enquanto Secretaria de Educação, qualquer situação que os municípios da região metropolitana, do estado do Paraná, desse Brasil, estiver falando em relação a vou contratar agente de segurança, vou contratar A, B, C, D situações, nada vai acontecer nessa semana. Porque um processo licitatório demora. Mesmo por dispensa, mesmo emergencial. No mínimo 3 meses. Então, assim, o que de imediato, a gente tem aí umas demandas, né, Lincoln? Curto, médio e longo prazo, para serem aí tentado implementar, mas sempre respeitando a função social da escola, que é o nosso papel enquanto
profissionais, cientistas, pessoas que pensam na educação, de fato, precisam estar aqui olhando. Então, vou passar a palavra para o secretário, e depois a gente pode abrir para o grupo para estar colocando aí as suas angústias, mas de antemão já vou estar adiantando que nós vamos... Hoje a gente fez uma série de cards para vocês compartilharem no grupo. Vou destacar aqui e parabenizar vários diretores que já estão fazendo conversa com seus pais, que já estão alinhando, que já estão acalmando cada situação que está sendo colocada, mas principalmente dizer que nós também estamos desenvolvendo um protocolo para a segurança dos espaços, caso aconteça alguma coisa. Então, a gente também está se atentando a isso. E também agradecer a questão do botão do pânico, que vocês prontamente já estão avaliando. Até o secretário falou para mim, Adri, o ideal seria ter vindo tudo num processo só. Uhum. Aí a gente, para respaldar a questão do conselho escolar da unidade, para estar mostrando por processo a devolutiva da Secretaria da Guarda, já com a demanda executada, realizada. Vou passar a palavra para a gente não... Pessoal, todos que estão aqui, a gente está com 101 pessoas? Então, tá ok. Estou reclamando não, só, mas fala mais pertinho. Então, assim, ó, a gente vai começar falando aqui para vocês. Primeiramente, a respeito, vamos supor, assim, das partes precárias nossas, das partes porquês não consegue fazer isso ou aquilo, né? Então, assim, primeiro, viaturas em todas as escolas. Hoje não veio aqui na escola, hoje não passou no CMEI, hoje não foi em tal lugar. E até mesmo aquela história do colocar pelo menos um agente, pelo menos um guarda nas instituições, em cada escola, sozinho, né? Sem a viatura, ali sozinho, armado. Então, assim, ó, a gente tem um total de 280 cargos criados atualmente, desses, um só tem uma decisão judicial nele lá que está aguardando a pessoa, então, no fato real, são 279. Desses 279, temos 3 afastados, sendo que um deles que se aposentou na semana passada, que já era afastado há anos. E nós temos esse restante, os 276. Então, os 276, como qualquer outra secretaria. A gente tem o pessoal que está afastado por doença nesse exato momento, por algum motivo. Temos as pessoas que estão com restrição médica para a função de rua, então, às vezes, ela não pode ter o porte, ela não pode ficar na viatura, ela não pode ficar de pé, então tem uma série de fatores ali que a gente tem. E temos as pessoas com férias, com licença, temos pessoas grávidas, enfim, como toda a secretaria, tem muita gente que não pode executar o serviço para o qual foi contratado e acaba executando algum outro administrativo, isso aqui. E tirando o pessoal do administrativo, tirando o pessoal Maria da Penha, que é uma situação específica, Guarda-Mirim, enfim, toda essa galera, NAF. Atualmente, em cada plantão, né, a gente trabalha com 5 plantões. Então, a pessoa que trabalhar hoje de dia, ela vai trabalhar amanhã à noite, né? Ela sempre reveza um dia de manhã, outro dia de noite, e dali ela só vai trabalhar daqui 5 dias de manhã. Então, hoje ela trabalha de noite, que é quinta-feira, ela vai trabalhar de sexta para sábado, e vai trabalhar só na terça-feira que vem de dia, né? Enquanto isso, a gente tem outras equipes trabalhando nos dias intercalados aí, mas é por equipe, é por escala, cada plantão. E, em média, no plantão de dia, né, porque a gente preferiu aí, já antes de toda essa situação de massacre de escola, de pânico aí, a gente preferiu deixar mais viaturas de dia do que de noite, por conta de noite ser ocorrências menos vultuosas, mais alarme, atendimento ali de som alto, mas a gente consegue lidar ali com menos viaturas do que de dia. De dia é bastante ocorrência, bastante questão. Maria da Penha tem bastante durante o dia, né? Então a gente conseguiu equilibrar dessa forma. E ainda bem que fizemos isso, né? Porque antes estava por igual nas edições passadas, por causa da situação atual que a gente está vivendo. Então a gente teria que remodelar toda a nossa escala, nosso plantão agora, mas isso já estava feito. Então a gente está trabalhando com uma média de
36 a 38 guardas por plantão, né? Isso, normalmente, para a cidade, é excelente. Eu estava conversando, a gente fez há pouco reuniões com o SIG, que é o nosso conselho, nosso COIN, na verdade, desculpa, que é o Consórcio Intermunicipal das Guardas, que reúne todas. A gente tem várias cidades com uma situação muito mais, olha, de longe pior que a gente, que eles não têm a questão da PM atuante, como a nós aqui, a gente tem a PM atuante, mas um número bem mais reduzido, né? E também não tem as guardas. O Colombo tem 18 guardas, Contenda não tem guarda, Lapa, né? Aí falei também com a região de São Paulo, Osasco, se eu não me engano, que é a segunda maior cidade de São Paulo, tem 11 viaturas, né? Enquanto a gente, Araucária, aqui temos 18 rodando em média. Então é isso que eu tô falando para vocês. A gente tem em média de 36, 38, às vezes 40 agentes, né? Isso contando com o pessoal das motos, da Romu. Às vezes passa, às vezes varia um pouquinho para 42 ali, mas não tem como passar muito disso. E aí, que é a questão, a gente tem 76, a senhora falou? Isso mesmo, unidades educacionais. Ativas? Só municipais. Só municipais a gente tem 76 unidades. Então, assim, como a gente tem esse número de 42, vamos supor, que daria 21 viaturas, né? Como eu estou contando em duplas, em pares, isso, novamente, contando com as motos e com a Romu, se for uma viatura para cada colégio, não consegue passar em todo o colégio, principalmente naquele período de entrada e saída de estudantes. Mas a entrada e saída não adianta. Mas no momento, é o que a gente consegue atender. Porque se a gente deixar as viaturas paradas além da entrada e saída, na entrada e saída, a cidade inteira já fica sem viatura. Né? Se acontecer qualquer coisa, a gente está em conversa com a nossa central já, e eles até às vezes ficam um pouco, sabe, mais nervosos ali, mais complicada a atuação deles aí na nossa central de telefone, que é onde recebem as denúncias, porque daí, assim, está caindo bastante denúncia na central, de diversas coisas. Droga, perturbação do trabalho, principalmente por causa, às vezes, dos moradores de rua, usuário de drogas lá no centro que incomoda os moradores e os comerciantes. E aí a gente pede para eles, não passem as ocorrências, tá? Não passem as ocorrências, porque o pessoal, nesses momentos de entrada e saída do colégio, vai estar em PB, que a gente chama de PB, que é o ponto base, onde a viatura fica ali parada, com os agentes parados. E nos colégios, então, não passe, porque não vai ter como atender. Ou aguarda, a não ser que seja uma questão ali que você acha que é vida ou morte, que é muito grave, a viatura vai sair do colégio, então, para atender essa ocorrência. Né? Como ontem, a viatura estava em um colégio, aí foi paga a missão do colégio Azureia, por causa daquela situação do adolescente, a Galvira, por causa da situação com o adolescente lá de 16 anos que estava, né, que se envolveu na briga e acabou indo para a cozinha pegar a faca. Então, apareceu uma situação ali de mais relevância, eles saíram de onde estavam e foram para o outro, né, mesmo que sendo do colégio para o outro, mas foram. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Uma viatura por colégio, por escola, já não tem como, porque além das 76 que a secretária falou, a gente ainda tem as estaduais, que assim, não é nossa obrigação, não é nossa competência, igual não é os colégios particulares. Então, a gente tem que levar para o lado social da situação. Né? Os nossos estudantes do município, os nossos estudantes que moram aqui, são os pais, as famílias que moram aqui, que estão no colégio estadual e que estão no colégio particular. E a gente tem que dar essa resposta para eles da mesma forma. A gente não faz isso por igual, né? A gente faz isso num equilíbrio. No primeiro dia, né, que foi segunda-feira, foram 18 viaturas, né, que a gente tinha na segunda-feira. E dessas 18, eu peguei a lista ali, 15 foram distribuídas para os primeiros colégios ali, foram todos públicos, sendo eles municipais e estaduais. E aí, 3 viaturas foram para colégios particulares. Uma ainda estava dividida entre particular e estadual ali, particular e público, desculpa, que era o adventista com o Werker. Né? E ainda assim, o pessoal, muitos pais, muita gente, até mesmo para fazer mídia, reclamou, dizendo, poxa, vocês estão em colégio particular, eles têm condição de tudo. Mas é como a secretária falou, mesmo que o prefeito, que a Câmara de Vereadores ali, que já existe esse anseio,
essa intenção. Né? Ontem mesmo, conversei com o presidente da Câmara, levei a ele essa questão, ele falou que com certeza vai levar para o prefeito, vai tentar, que é a situação da contratação emergencial de agente de segurança privada para as escolas ou por unidade. Mas a secretária falou, mesmo que seja, mesmo sendo emergencial, não é para essa semana, não é para amanhã. O mesmo acontece com um colégio particular. Eles não têm toda a burocracia de uma licitação, de uma dispensa, de uma inexigibilidade, mas eles passam por um processo também para contratação. E isso também, se o mercado conseguir, porque é do nada, né? A gente está com as nossas empresas aí de segurança privada espalhadas e, de repente, a gente precisa de um número gigante de pessoas. A gente tem uma alta demanda e pouca oferta, também tem todo esse fator, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, assim, ó, o Marista, por exemplo, pedia, né, o pessoal, como eles têm uma boa estrutura, eles conseguiram emprestado um agente de segurança privada, desarmado, mas é um agente de segurança, da rede deles, conseguiu lá com a PUC, e está emprestado ali, acho que por 15 dias. Eu tive ali no colégio na terça-feira, eu acho. Passei para lá na terça-feira. Expliquei para eles, né, devido ao fato deles ter ali, então, um agente de segurança, a gente vai dar prioridade para outros colégios. Daí eles já têm um, pelo menos, já consegue, sabe, dar aquela segurança, aquela presença, já inibe. Expliquei para eles todo esse fator, a mesma coisa que estou explicando para vocês aqui. E, novamente, mesmo que fosse a viatura não daria, e mesmo que fosse um agente, a gente deixasse novamente a cidade sem viatura, sem ninguém rodando, um agente só por escola não teria como, não teria condições, não atenderia ainda todas as escolas. Então, o que está sendo feito? Né? Eu estava abrindo aqui para tentar identificar qual é o plantão de hoje, o coordenador de hoje, mas cada coordenador, como eu falei para vocês, que são 5 plantões, são 5 coordenadores, fica responsável, então, por uma área de 14 a 15 colégios, tudo depende. Tem coordenador que vai ficar com 13, porque é o número de viaturas que ele tem, outro vai ficar com 14, outro vai ficar com 16, para atender um certo grupo de colégios, municipais, estaduais e particular até mesmo, que vai atender essa demanda para que todos os colégios sejam atendidos, seja formado tipo uma espécie de rodízio. Então, hoje o coordenador 1 vai em tais colégios, no 2 vai em tais colégios. Até eu vou procurar aqui enquanto eu falo com vocês. Hoje é o coordenador plantão Delta. Eu quero ver se eu encontro aqui quais são os colégios contemplados hoje, por exemplo. Porque aí o que eu espero disso? Se o pessoal vê e fala, opa, não foi nesse colégio. Aí vocês podem me cobrar para eu falar, mas o porquê que, eventualmente, nesse colégio que já estava programado, né, acabou de não ir. Ó, eu tenho aqui para vocês, vou até passar essa lista bem rápido aqui, que é o CEMEI Santa Clara, Escola Balbina, Escola Terezinha Teobaldi, seu Duque Corte, CEMEI Planalto, Escola Senador Marcos Freire, CEMEI Vitório Friendship, Escola Professor Ceci Sueli, cantador, CEMEI Pré-Escola Cachoeira, Escola Arquelau Almeida Torres, CEMEI Torres, Escola Presidente Castelo Branco, CEMEI Capinzal, Escola Rui Barbosa e Escola Professora Azureia Busquete. Então, essas 14 escolas aqui, pelo jeito, é para ser do plantão, hoje é para ser atendida. Tanto está sendo realizados os PBs e também rondas daí durante o dia, né, do plantão do Ticote. Durante a manhã e durante o período ali da hora do almoço e da tarde, que é onde entra, e no final da tarde é a hora que saem as crianças. Então, assim, pessoal, a gente não consegue atender, isso é uma realidade, né? A gente não quer aqui passar uma promessa, uma falsa esperança para vocês, de que a gente vai colocar os agentes de segurança para a escola, porque não tem condição, não tem como, a gente não tem pessoa, a gente não tem estrutura de mão de obra para isso, sabe? Não, se a gente tivesse, a gente colocava, isso não tem problema. Os CEMEIs, ali respondendo, ali acabei de ver ali, estão na lista. CEMAIs. No caso, seria o CEMAI Joelma, né, que fica aqui na região do Cachoeira, que é o entorno ali, e também provavelmente deve pegar o CEMEI Cachoeira e Escola Arquelau, bem próximo, aquele descendo a avenida, que é bem pertinho. E também nós temos o
ali no IPs, que é o CAIM, né, que é o antigo José Luz, e aí nós temos lá no CTI, que a gente está começando a chamar com outro nome, né, para tirar, que não é mais o CPI, mas ali tem o visual e o surdez, que é junto com o Cleide Lenick, que eu acredito que era isso que o vereador Ricardo Teixeira hoje de manhã estava conversando contigo também. Sim, sim. Então, os demais também estão contemplados. Eu acho que é importante, Alex, a pessoa, a gente ficou olhando o celular e acaba vendo. Acho que é importante a gente colocar que, enquanto Secretaria de Segurança e de Educação, a gente conversou muito no final de semana, Sim. E essa questão do botão do pânico, tanto da 153 quanto da Polícia Militar, o Terry e o Lopachuk participariam dessa reunião. No entanto, como a gente... foi ontem à noite que a gente, de tarde para de noite, que a gente queria fazer essa reunião presencial, não tínhamos espaço físico, por isso chamamos esse momento para ouvi-los. A ideia é que a gente consiga organizar. Vamos pensar numa sirene, a gente já está pensando nisso também. No entanto, se acontecer uma situação lá do lado externo, para você chegar até a sirene, então a gente tem que pensar em todas as estratégias, né? E nós, enquanto educadores, a gente não tem esse estudo, né? Como que a gente pode pensar numa rota de fuga, como que a gente pode pensar na estrutura. Isso tudo a gente vai começar a pensar agora, enquanto protocolos de segurança, como a gente fez também no período do Covid, que você já era aí dos agentes e sabe o que a gente passou por esse momento. Então, a ideia aqui é a gente pensar que nossa função enquanto escola, enquanto educação, é acalmar esses pais. E uma das questões que a gente tem observado também é que é muita informação fake news. Já vou abrir para vocês falarem, tá, meninas e meninos? Muita informação fake news. O que a gente tem pedido, né, Lincoln? Que as pessoas peguem o número de quem está passando a informação, que a gente encaminhe para 190, porque os diretores não estão tendo como fazer outro trabalho, a não ser ficar atendendo reclamação, e gente falando fake news, e gente desesperada, gente nos tirar. Ontem tinha uma colaboradora nossa da secretaria lá no CEMEI Califórnia, e não estava acontecendo nada, e chovendo de paz no CEMEI para tirar a criança, porque disse que ia ter um ataque, um atentado. Então, assim, são informações que estão de todas as demandas de ontem, verdade. Nem tirando o caso do Galvira, que foi uma situação de briga interna, e nos colégios ali, que a gente sabe que tem rivalidades, tem situações de demandas de violência, né? Tirando isso, não teve... Obrigado. Só vi uma mensagem aqui que o pessoal falou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, responder. E alguém que saiu, estão removidos da chamada e não conseguem entrar. Né? Ali o pessoal está acompanhando. Então, vamos para as perguntas? Só para concluir ali com relação daí ao botão do pânico, né? Então, assim, ó, logo na segunda-feira que a gente teve uma reunião com os pais lá na prefeitura, lá, com um pequeno grupo de pais representando, parece esse grupo do WhatsApp, do Telegram ali, que tem 900 e poucos pais, né? Eu fui na Secretaria de Planejamento, que na verdade já tinha agendado com eles durante o final de semana ali, para a gente poder implantar essa questão do botão do pânico. Então, assim, ó, até eu ouvi ex-secretário falando assim, com um filho desse prefeito aí, que a solução é colocar o botão do pânico. Me espanta isso, porque esse projeto, essa solicitação do botão do pânico está há 2 anos, né, nessas gestões anteriores, e por que então não foi feito? Né? Eu estou 26 dias na secretaria. Eu estou há 26 dias na secretaria. Né? Foi aonde aconteceu essa situação emergencial. No final de semana eu conversei, já deixei alinhado com o pessoal do planejamento que até sexta-feira, no caso até amanhã, eu receberia esses dados desses servidores, pedir pelo menos 3 servidores, porque a gente tem que fazer, depois a gente pode ampliar, claro, para mais servidores, né? Inclusive para a comunidade, inclusive para a comunidade, o botão do pânico. Mas a gente priorizou pelo menos, né, o número de 3 servidores por unidade. Isso também vai ser estendido às estaduais e às particulares, para que a gente possa cadastrar todo esse pessoal
e a partir de segunda-feira fazer esse cadastramento. Então, eu pedi essa coleta de dados para a secretária, né, de todas as unidades educacionais do município. Ela fez uma gentileza de falar com também o pessoal do Estado para receber essas informações particulares. Até nos colégios particulares, eu acabei conseguindo fazer uma visita bem rápida ali, de 20 minutos no máximo. Eu já passei para eles, divulguem para os demais colégios particulares, porque a demanda na minha secretaria está muito grande, né? Eu não consigo passar em todas as escolas para dar esse recado. Então, por isso, a secretária me ajudou muito nisso, com o município, com o Estado e também com os particulares, para a gente poder receber esses dados desses servidores e começar a fazer o cadastramento deles a partir de segunda-feira. Então, hoje mesmo, na verdade, eu vou conversar com o pessoal do planejamento, né, com o Francisco e com o Alexandre, porque, na verdade, a partir de hoje é para conseguir estar disponível já, tá? Porque ele me explicou que era necessário fazer uma alteração no código-fonte do aplicativo, que é um 153 Araucária, que, aliás, funciona somente para o sistema Android. A prefeitura não tem a liberação e a liberação lá realmente para colocar na Apple Store dos aparelhos iOS, mas em todos os telefones Android funcionam. Então, precisava fazer uma alteração no código-fonte do aplicativo e mandar para a Play Store fazer essa atualização. E eles aceitam dentro de 48 horas essa atualização e aí liberam para todos os usuários. Isso, né, sendo segunda-feira, ele faria dentre terça-feira ali a alteração, para hoje já está disponível. Então, assim, a gente vai tentar, na medida do possível, começar os cadastramentos de quem já mandou, né, os dados hoje e amanhã. Mas o que já está definido é que a partir de segunda. A gente vai tentar agilizar por quanto antes. Mas, então, assim, o que eu quero dizer com isso? Da nossa parte, o que está ao nosso alcance, a gente está fazendo, né? Viatura, agente, botão do pânico, né? Como eu falei, eu levei a demanda também ao presidente da Câmara para que tivesse uma conversa com o prefeito a respeito dessa possibilidade de contratação emergencial. Entretanto, a gente tem essa situação. Mesmo sendo feito isso, é uma licitação, é um processo, é demorado. Então, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer ao nosso alcance. Foi conversado no dia da reunião com os pais sobre outras questões, muro, cerca elétrica, cerca de arame farpado, coisas que a gente, em contato com a secretária, e ela, compartilha do mesmo pensamento, que, na verdade, se a gente colocar mais artifícios ali, a gente teme que, em uma situação de emergência, eu não falo só de gente entrar na escola para fazer maldade, mas um incêndio, uma panela de história, como aconteceu lá que a senhora falou, isso pode atrapalhar, na verdade, a saída, né? A evasão dos alunos, dos servidores, dos professores da escola para se socorrer do que proteger quem está de fora para dentro. Então, é uma situação e é um tópico aí já superado. Mas eu queria, assim, me colocar à disposição de todos vocês, né? A gente está dando o nosso melhor, fazendo o possível e o impossível para atender todos os colégios, todos os professores, todos os diretores e todos os alunos. Mas, pedir essa compreensão de vocês da nossa estrutura enquanto Secretaria de Segurança Pública e de que, sim, a gente está fazendo tudo o que é possível. O botão do pânico, como eu disse para vocês, eu estou há 26 dias, 27 dias na Secretaria e a gente já, nessa situação emergencial, conseguiu um contato com o planejamento. Segundo alguns guardas municipais lá que estavam junto conosco, a negativa das gestões anteriores era de não fornecer, porque os diretores, os professores, enfim, as unidades utilizariam mal a ferramenta do botão. Deu uma briga aqui no colégio, vou apertar o botão que é mais fácil. Mas, assim, a gente não pode daí... A gente, claro, vai passar um treinamento, vai passar um como utilizar esse botão, né? E, assim, mesmo que venha a ser utilizado errado, a gente não pode deixar lá 70 e poucas unidades sem uma ferramenta, porque uma ou duas pode ser que utilize mal. Isso é uma falácia muito rasa. Tirar o direito, tirar uma ferramenta importante por causa do mudança. Então, discordo desde o primeiro momento. Quando eu conversei com o Tio Crai, que é o meu diretor de NAF, ele já informou da possibilidade disso, já no final de semana, a secretária conversando comigo, conversando com ele, já alinhei com o pessoal do planejamento e a gente já começou essa situação
como eu falei para vocês, vou tentar já hoje, entre hoje e amanhã, começar o cadastramento de algumas pessoas, mesmo que não seja possível, né, já para agora adiante, aí na segunda-feira, que é o combinado mesmo, que é o que está planejado, a gente começar esse cadastramento. O único pedido para vocês todos vocês baixem os aplicativos já do 153 e do 90 e façam o cadastro. Façam o cadastro lá, deixem o usuário de vocês ativo, porque vocês passaram lá nome completo, RG, CPF, endereço, tal, unidade educacional, telefone, mas a gente precisa que o cadastro, que o usuário de vocês estejam ativos para que no momento que a gente for cadastrar, né, entre hoje, amanhã ou segunda, como planejado, já esteja ativo e a gente consiga liberar, tá bom? Então, só peço a vocês que deixem ativo, me deixo e coloco à disposição, e agora a gente vai passar a palavra para os que levantaram a mão ali, acho que pode ser. Eu só preciso, tem algumas perguntas aqui, algumas coisas, secretário. Vamos começar. Eu acho assim, eles colocam para não estar divulgando as listas de onde certo, está o colégio, mas aí a gente precisa fazer um combinado entre os diretores, porque assim, o que acontece? Como ele falou, a gente, no final de semana, a gente conversou para dividir o município por regiões, né? Uhum. Porque assim, aí está coberto esse dia essa situação, amanhã outra situação, para estar dando essa sensação de segurança, mas a principal segurança está no uniforme do diretor, de quem entra na unidade, isso. Pedir para os terceirizados estar sendo crachá, com jaleco, se possível, cada escola tem uma realidade, né? Alguns têm jaleco, outros têm camiseta, outros têm uniforme, então assim, para sempre estar observando quem entra e quem sai da unidade, chegou alguém para entregar alimento, almoxarifado, pedir para alguém estar ali no portão para estar acompanhando isso, sim. Porque quem entra dentro da escola, a gente tem que observar, porque às vezes não é pular o muro, sim. Às vezes a gente está abrindo a porta e a gente não sabe como é que aquela pessoa está. A gente teve, da minha experiência educacional, a gente teve situações de mãe que dentro do pátio pegou o capacete e tacou na cabeça de uma criança. Então, assim, a violência, ela está colocada na sociedade, infelizmente não é de hoje, essa situação comigo aconteceu lá em 2008, tá? Então, assim, são situações que vêm acontecendo ao longo do tempo e têm aumentado. E a gente tem dado muita visibilidade também para essa situação de pânico. Volto a falar. Situação de celular, recebeu denúncia, mas de onde você recebeu? Informe a gente, nós vamos passar para o 90 vai atrás. Porque a gente só vai parar de ter esse caos instalado quando essas pessoas começarem a ser punidas por estarem passando fake news, né? Aí alguns diretores estão colocando outras situações ali, né, de horário de entrada, horário de saída, tá? A segurança, ela vai passar, ela tá fazendo ronda, né? E qualquer coisa, até ontem veio uma sugestão dos amigos da escola, os vizinhos, amigos da escola, né? Ter pessoas ali também, o diretor está conversando com o conselho escolar, tá ali, também teve 2 unidades que estão fazendo isso, para essa rede de apoio ao lado da escola também, né? Então, assim, a gente não tem uma fórmula, uma forma de estar resolvendo essa demanda, cada estrutura tem uma realidade, infelizmente, a Araucária foi, por muitos anos, sem construções. Eu ouvia ontem algumas entrevistas de algumas rádios por aí falando, porque não sei o quê, porque está fazendo prédio, porta giratória. Quem vai abrir a mochila do cidadão quando a porta giratória estiver instalada? Quem que vai tirar? Tem situação de criança que está levando faca na escola, ou que pegou uma lâmina. É papel do pai, é papel da família estar olhando, não é nosso papel. A gente está ali para ensinar, para estar trabalhando essa questão da função da social da escola. A Eliane Pedro levantou a mão. Você quer falar, Eliane? Deixa eu ver quem está na fila aqui. Bom dia a todos. Então, a dúvida é a seguinte, eu não sei se eu perdi aqui no início, em relação às rondas. Eu tenho visto que algumas escolas a ronda tá diária, né? E aqui na nossa escola, nós estamos no prédio da Escola Ambrósio, a gente ainda não viu a viatura. Eu só queria que você relembrasse, ou se a gente tem que solicitar, ou se vocês farão uma escala, é isso? Uma escala de atendimento para ficar fazendo uma espécie de rodízio, é isso? Exatamente. Eu passei aqui o pessoal que a gente tem, né, por exemplo, tem colégio que tem 14, tem escala que tem 14 colégios, tem escala que tem 16 colégios, conforme a disponibilização de viaturas daquele coordenador, daquele plantão, né, operacional ali. E com certeza,
está contemplado, né? Eu passei até uma lista, agora falei o nome de todos aqui, e eu até estava vendo, já para responder uma próxima pergunta ali que a gente viu no chat, que eu vi aqui no chat, para dizer quando foi e quando vai ter a próxima, né? Que é do colégio ali... Rosa Pichê. Né? Rosa Pichê, isso, já vou passar ali também. Mas assim, está sendo feito, e até quando eu falo assim, tem esse rodízio, mas assim, é como aconteceu novamente, reforço, ontem, né? A equipe estava em um colégio, só que esse rodízio é feito de forma estratégica para que a viatura, mesmo estando próxima, esteja em uma unidade, fique próxima à outra, que ela consiga se deslocar com urgência e emergência no momento solicitado. Né? Ontem, graças a Deus, não foi nenhuma situação grave, né? Assim, de que alguém ficou ferido gravemente, aconteceu uma tragédia, né? Não teve isso, foi realmente uma coisa ali que não é legal, óbvio, não é comum. Comum é ter briga no colégio, ter essas discussões, mas não o aluno lá pegar uma faca de repente. Mas graças a Deus não aconteceu nada demais. E a guarda conseguiu chegar ali, o pessoal já tinha apartado a situação, né? Mas conseguiu ter essa resposta muito rápida de um colégio para o outro. E é isso que está sendo feito. Então, em determinado, hoje, né, o plantão do Quicote vai ser uma série de colégios que eu passei. E amanhã, que é o plantão, eu vou confirmar se é o plantão do Paulo Luz ou não, mas eu vou passar até a respeito da Rosa Pichê, que a diretora perguntou ali. Mas eles ficam nessas escolas dando uma pronta resposta para outra já muito próxima, sabe? Então, sim, está sendo feito esse rodízio. E o pedido para todas as viaturas é que, após, né, os PBs, em entrada e saída, manhã, hora do almoço ali próximo, né, voltando 1h da tarde e 5, que sejam feitas as rondas também. Então, faz o PB, permanece ali na entrada e saída, porque, né, a gente entende que após a entrada e saída é para os portões estarem todos fechados, então não é para ter entrada e saída de ninguém mais. E aí as rondas continuarem, porque eles podem atender daí a sociedade de forma geral, continuar o seu patrulhamento, mas de preferência sempre passando ali em torno das unidades. Deixa eu ver aqui, só respondendo ali da Rosa Pichê. Então, eu estou vendo aqui que é do plantão do Paulo Luz, tá? Deixa agora eu entender aqui na nossa escala. Informações. Eu já vou falando com vocês, já vou vendo aqui, na medida do possível. Hoje é dia 13. Se enxerga bem, não enxergando nada. Paulo Luz. Dia 15. 14 e 15. Então, em se tratando de dia de semana, dia 20, o Paulo Luz vai estar. Né? Porque o Paulo Luz estaria agora dia 15, só que dia 15 é sábado. Então, o Rosa vai ser contemplado novamente no sábado. Ele foi no dia 10. Então, a Rosa Pichê teve viatura lá no dia 10, pelo que consta na minha planilha aqui, na minha listagem dos plantões, e vai estar agora no dia 20, porque, infelizmente, o dia 15 O seu microfone está aberto. Dia 15 é sábado, né? Não é dia de semana. Mas, gente, é que nem a gente está falando aqui, né, secretário? Algumas medidas nós, em Praça Educação, temos que auxiliar Sim. a Secretaria de Segurança. Enquanto o zoneamento, divisão dessa organização que vocês estão fazendo, qualquer situação tem ouvidoria da guarda também. Claro, a gente já compartilhou com todos os diretores. Qualquer pai que venha colocar alguma situação, pede para fazer ouvidoria, vai ser respondido dentro do que é legal, né? Que eu acho que é isso que é importante, que dá uma segurança para vocês. E a gente precisa pensar como que a gente vai manter essas crianças dentro da escola, porque, assim, hoje a gente está com uma situação das crianças sendo retiradas das escolas, e aí a gente tem uma conversa com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, porque a criança é direito dela. Inclusive, ontem teve um bebê que disse que faz 2 semanas que não vai para a escola por conta de pânico. Eu falei, nossa, mas o acidente, a situação, né, aconteceu faz 1 semana. Como é que já tem 2 semanas que não está indo para a escola?
Falei, então não está precisando da vaga de CMEI, né? Então, assim, é complicado, porque os pais estão usando desse caminho para não levar seus filhos para a escola. A gente já estava numa situação, por conta do Covid, das mães e pais não levarem seus filhos, essa virou uma situação assim de não querer levar os filhos para a escola. O nosso papel da escola, ele está ali, ele precisa ser novamente trabalhado com essas comunidades, pensar numa cultura de paz, e para isso a Secretaria de Educação está organizando um protocolo de segurança, onde a gente vai precisar do olhar de vocês com os brigadistas formados que nós temos. Nós tivemos aí, em 2019, um monte de profissionais que precisa retomar esses processos, né, de olhar quem que tem curso de brigadista. Precisamos olhar também o conselho escolar, que se faz muito presente nesse momento, para auxiliar os diretores das unidades, para pensar em estratégias enquanto unidade educacional, porque é muito diverso cada estrutura. A gente não tem uma única escola de uma única forma, com 5 salas, com 10 salas. A gente tem escolas com 20 salas, a gente tem escolas com 5 salas, a gente tem CMEIs com 3 salas de aula usando, tem CMEIs com 20 salas de aula. Então, cada realidade tem que ser pensada como foi feito lá no período da pandemia também. Então, o que a gente pede? Que os diretores, através dessa conversa nossa, peçam aos seus professores, mas vou usar o celular? Gente, não use o celular, vamos colocar uma sirene então, e aí vamos ver quem vai conseguir correr, porque o celular está no bolso, está no jaleco, está na bolsa, né? Então, assim, às vezes é mais fácil a gente também olhar o outro, ter empatia, essa reciprocidade, do que também só falar assim, não, preciso que a administração coloque uma câmera de filmagem. Tá bom, mas o que essa câmera vai fazer? Ela vai conseguir, numa situação de contingência, resolver o problema? Não. Ela vai conseguir alertar lá uma viatura, no caso, que está acontecendo uma situação de risco. Mas isso o botão do pânico também faz. Uhum. Então, assim, são situações, não estou aqui tirando nenhuma razão, acho que tudo é possível, tudo que vocês tiverem de ideia, de sugestão, trazem para a Secretaria de Educação. Muitas unidades têm recursos também para estar pensando para a gente em outras estratégias do PDDE, mas assim... Planejamento, né? É planejamento, então tudo precisa ser visto. E a gente aguarda uma orientação do governo federal também, assim como na pandemia demorou, viu, orientações do governo federal, a gente aguarda também orientações do governo federal nesse momento para algumas situações. Os recursos dos municípios são limitados, como o secretário bem falou, a Araucária tem uma situação um pouco mais tranquila diante das regiões metropolitanas, das regiões, inclusive na segunda-feira tiveram 3 municípios aqui conosco nessa reunião de paz, né, Lidson? Porque, assim, eles veem Araucária como referência. E eles perceberam o quê? Que nós também estamos numa situação que precisamos buscar soluções. Mas nós somos estudiosos, pesquisadores, professores, e temos que levar o conhecimento científico. O ensino e aprendizagem, de fato, como isso, buscando a nossa função social da escola. Então, assim, caso alguém queira colocar alguma situação, aí a Tatiana pergunta, né, qual a orientação para as escolas vizinhas dos colégios estaduais? Em que contexto, né? Porque o colégio estadual está do lado, ou é dualidade, que a gente teve alguns casos assim, né? Uhum. Então, cada situação vai ser uma para ser colocada nesse lugar. Não sei se tem mais alguma pergunta. Alguém gostaria de falar? Eu acho que lá naquela mãozinha, lá teve mais de uma pessoa que levantou. Deixa eu ver aqui. Não, ele se vai levantar. Peraí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Opa, mudei a lista aqui. Em cima, então. Aqui. Uhum. Aqui. Juliana Carro. Quer falar, Juliana? Oi, sou eu, a Giovana. Estou aqui na quartinha, aqui na sala. Tudo bem? Tudo bem. Assim, algumas questões, né? Acho que a gente sempre atua no sentido de minimizar, né? Porque a criança ela está vulnerável aqui na escola e em qualquer outro espaço, né? Então, mas acho que a nossa angústia agora é aqui no espaço escolar. Eu tenho falado com alguns professores que trabalham em outras redes. Me parece que na rede de Curitiba é feito um trabalho não só com a brigada de incêndio, mas também com simulações de invasão. Então, eles parece que fazem algum trabalho de fazer com a escola toda uma simulação.
O trabalho parece que, durante os momentos de simulação, rola, né, uma coisa na comunidade, com as crianças e tal, mas eles têm relatado da importância de ser treinados, não só do treinamento, esse é um ponto, né, também de fazer um trabalho de simulação em caso de alguma invasão. Então, essa é uma questão que eu queria trazer, se há essa possibilidade, se já tem um estudo sobre isso, enfim, né, só de ouvir as pessoas. A gente vai fazer uma reunião com o Conselho Escolar hoje também para discutir o que está chegando de vocês como informação de política para atender esse momento que a gente está vivendo. O meu sentimento é de que nada do que a gente diga parece que é suficiente, porque o clima instalado de pânico parece que é meio generalizado. Agora pela manhã, aqui na divisa com a Caximba, os pais fecharam, né, interditaram ali para, enfim, pedindo segurança. Me parece que há um pânico, de fato, generalizado sobre essas questões. Então, parece que tudo que a gente propõe, ou diz, ou justifica, não é suficiente, né? Mas acho que sim, a gente precisa pensar nisso para ações de prevenção. E uma das questões que eu tenho lido é de trabalhar com questões como bullying, né? E como a observação para esses jovens, enfim, em relação à violência, e essa cultura justamente de violência que está instalada na nossa sociedade, que me parece que a resposta é o uso de armas, né? Pedindo, uma mãe veio nos pedir, inclusive, que a gente usasse os recursos da escola para contratação de segurança privada. Então, vocês imaginam a condição de ter uma pessoa, né, uma pessoa civil, enfim, uma segurança civil que seja armada dentro da unidade escolar, né? Então, isso de fato, assim, um momento muito difícil para a gente também. Então, claro que, obviamente, se a gente pudesse ter uma maior ronda, né, de estar mostrando para essa área, isso geraria uma sensação de segurança um pouco maior. Mas eu me inscrevi para dizer isso, se é possível a gente fazer algumas simulações em casos como esse, se a secretaria também pode emitir, se falou de fazer cards, né, mas talvez falar sobre essa situação, né, tanto o prefeito quanto a secretária, falar, né, mandar mensagens tranquilizando a população, ou meio que dizendo o que está sendo feito, né, também, acho que essa é uma coisa. E aí essa questão dessa discussão com as crianças, né, enfim, sobre essa situação do bullying, também programas, enfim, que a gente possa trabalhar com essas questões de combate à violência também, que eu acho que a Adriana já citou, né? Mas dizer que da nossa parte, assim, os profissionais, as crianças, ontem uma mãe dizendo que a criança é autista, quando foi para vir para ouviu dizer que teria um massacre no dia 20, e esse dia 20 está sendo propagado como agora tem dia 14 também, né? Então, essas coisas são muito difíceis para a gente lidar, porque a gente também está inseguro, também, enfim, se sente vulnerável nessas situações, inclusive para não conseguir dar as respostas que as famílias pedem. Então, acho que é importante, quanto mais informação no sentido de tranquilizar, mais de dizer de que a situação real e concreta é essa, do nosso ponto de vista aqui, pelo menos conversando com as famílias, a gente avalia que é positivo. Mas hoje a gente vai fazer essa reunião do Conselho Escolar e pretende entregar essa ata para vocês a partir das demandas que surjam aqui também. Tá bom? Então, era mais nesse sentido. Eu vou agradecer a fala da Gi, né, que está ali com a Ju, com o nome da Ju. Assim, ontem nós tivemos uma reunião com a região metropolitana, de secretários também, várias pessoas da secretaria participaram comigo, e a professora Maria Silva colocou, tá, Gi, sobre essa questão que chama-se CPP, Conhecer para Prevenir. É um projeto que existe lá faz muito tempo. Ela até falou, não é fácil de instituir, mas é algo bacana que os municípios podem estar se organizando, e a gente pode estar, sim, pensando, inclusive o nosso protocolo, que a gente vai estar compartilhando com vocês, tem esse intuito. Precisamos conhecer a estrutura, como eu bem coloquei anteriormente, porque cada realidade, 5 salas é diferente de 15 salas, como que a gente vai fazer, o que
se Deus o livre acontece uma situação dessa, o que a gente tem que fazer na hora. Então, assim, esse projeto lá em Curitiba não é de hoje, e utiliza, assim, as brigadas que eles têm, e aí eles fortalecem com os outros profissionais para fazer essas simulações de alguma situação nesse sentido. Em relação à questão que você colocou ali também, sobre o dia 20, alguns secretários, inclusive, falaram, vamos puxar as férias de julho para cá. Eu acho que não é esse o papel, a gente tem discutido, e a gente espera, sim, algumas orientações enquanto esfera federal e estadual. Hoje teve alguma situação em relação ao governo do estado, eu não consegui ler o documento, porque eu já estava em reunião com vocês, mas e a todo momento que eu estou recebendo, eu já estou compartilhando, tá? Então, nesse sentido, assim, esse protocolo eu acho que vem para auxiliar um pouco esse processo, não é algo fechado, é algo que a gente depois pode estar colaborando para a gente instituir um protocolo em situações de risco, né, de crise, em situação de pânico. E, ao mesmo tempo, olhar para essas situações de pedir para os pais olharem as mochilas dos seus filhos, que não é o nosso papel de ficar fazendo esse tipo de vistoria, de estar pedindo para os pais acalmarem, de estar orientando. A gente está vulnerável, como a Giovana bem colocou, a gente está aqui na frente desse grupo, que cada unidade educacional né? A gente está em frente a esse grupo. A discussão na segunda-feira, né, secretária, foi inclusive assim, a gente vai fechar agora as quadras para a comunidade. Então, assim, esse o papel da escola, fechar quadro para a comunidade. Ontem, algumas diretoras me procuraram, Adri, a gente autoriza os pais buscarem seus filhos na sala de aula. Você conhece o seu pai que está entrando na sala de aula? Quem está ali na frente conhece? Né? Em vez de abrir o portão e deixar inteiro aberto, entra mais compassadamente. Quem entrou, porque já conhece, aí depois, na hora de sair, tudo tranquilo, mas na hora de entrar mais compassadamente. A gente tem reforçado algumas sugestões, mas vocês são aqueles que estão aí na frente desse grupo inteiro, desse quantitativo de crianças e de pais. E o conselho escolar se fazer presente, gente. Isso é o mais importante. A Andréia levantou a mão? Maria Aparecida? Não, fui eu, Elisângela, aqui do Delane. Ai, desculpa. Não, imagina, bom dia a todos. Então, eu, na verdade, escutei a fala da Gia ali, até em relação a essa mobilização dos pais ali na Caximba, e só para, né, compartilhar com vocês agora, um pouco antes da reunião, veio um grupo de pais aqui na entrada da escola, sabe, vieram muito agressivos aqui, cobrando medidas e falaram que vão retornar agora nas entradas e saídas da escola e que vão adentrar a escola porque elas querem uma resposta. Né? E assim, ontem, logo que a minha comunidade aqui, né, a Escola Delane é muito próxima à Escola Galvira, então o vídeo circulou rápido, obviamente, em todos os lugares, mas por ser pais de lá para cá, gerou um tumulto muito grande. Então, eu entrei em contato, mandei aquela ouvidoria da guarda, eles vieram bem rápido, me atenderam prontamente, foram muito solícitos ali, permaneceram aqui na escola, mas, assim, mesmo assim, não conseguimos acalmar essas famílias, eles estão me cobrando uma reunião coletiva. Então, o que eu falei? Eu não vou reunir 600 pais aqui na escola até a gente estar bem organizado e estruturado para fazer esse repasse. Eu também concordo em relação ao conselho escolar, né? A gente precisa se estruturar enquanto conselho para poder fazer esse repasse. Mas a minha angústia hoje é que eles vão voltar aqui na escola, sabe? A nossa comunidade é uma comunidade diferenciada, temos a questão de violência mesmo, e eles vão retornar. E o que eu vou fazer? Hoje a gente está aqui em estado de alerta. Eu até falei para eles que teria uma reunião com vocês agora, que a gente ia começar a tratar a questão dos encaminhamentos, mas não teve muito acordo, sabe? Então, assim, a gente, enquanto diretor de escola, está na linha de frente de uma situação que foge da nossa ossada, o que não é pertinente a gente está fazendo. Mas o que eu vou fazer nessa situação hoje, por exemplo, sabe? Então, é um desabafo, sabe? Estou bem, assim, preocupada. Elisângela, eu vou conversar com o secretário, a gente vê se tem como dar um aporte ali para você, tá? Tem outras escolas que estão pedindo, a gente está acompanhando, a gente não consegue estar todo tempo, todo momento, todo lugar, mas inclusive eu estou indo nas escolas para fazer o stand movimentando a comunidade, já estamos na 5ª unidade hoje, inclusive a minha equipe falou, vai para a escola hoje, nós vamos para a escola hoje, porque a gente já conversa com os pais e já acalma também algumas situações. Então, a gente tem acompanhado para e passo cada situação, e você pode estar mandando mensagem questionando, que a gente pode estar dando um apoio maior nesse caso, tá bom?
Tem mais alguém? Obrigada. Eu acho que juntos a gente consegue ter... Acho que tendo essa parceria dentro, eu acho que daí seria mais pertinente. Esse do cachimbo a gente soube desde as 6 horas da manhã, né, secretário? A gente segurou para não explodir, alguma coisa assim, mas é complicado. O povo está compartilhando, e para algumas outras coisas, todo mundo era bloqueado. Recentemente, se postasse o nome de algumas pessoas nas redes sociais. Então, acho que a gente também tem como pedir para as forças, para as inteligências aí da polícia. Eu falei hoje de manhã com o pessoal da BPEC, da polícia, para bloquear. Escreveu lá, situação de desastre, pânico, alguma coisa, bloqueia, sabe? Ou a polícia já imediatamente ter que persuadir aquele cidadão. Porque é um ou dois que começa a divulgar e que acontece esse caos instalado. Só uma última coisinha, o que me preocupou também, que até esqueci de falar, rapidinho, é que os pais criaram um grupo paralelo aqui na escola, que eu fiquei sabendo agora por conta desse tumulto aqui na entrada, criaram um grupo paralelo, eles estão disseminando essas informações, tudo, dia 20, dia 14, dia 12, até já perdi tanta data que é, e estão circulando áudio dizendo que a direção da escola está mandando, não está fazendo nada, e que está mandando os alunos ficarem em casa, não virem mais para a escola. Por isso, essa mobilização desses pais. Você veja, eles estão criando grupos e estão, assim, fortalecendo essas questões de pânico. Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo. A gente tem conversa com o Ministério Público também sobre isso. A ideia é estar fazendo uma grande varredura sobre esses casos, sabe, Eli? Justamente para penalizar esses pais que estão fazendo esse tipo de coisa. Porque na hora... Ai, desculpa, gente, mas a gente precisa pensar também com a nossa função enquanto escola. Por isso que eu estou aqui com a guarda do meu lado, sabe, secretário? Não tem. A mãe do Gustavo me avisou que foram Está aberto o áudio, Mariana. Gustavo Lopes de Moraes. E quem que é o Gustavo Lopes de Moraes? Gustavo Lopes. Aí olha, visão. Eu não consigo, eu não sou moderadora. Será que é aquele da Vivi? A Mariana do TGD. Mariana do TGD está com o áudio ligado. Grandão? É o grandão. Quinto ano da Viviane. Derruba ela, então. É isso, ela falou. Lilian, você pode? Oi. Agora eu liguei. Estava esperando. Então, Adriana, eu acabei de ter uma reunião com o meu conselho. Agora era hoje cedo, 7 e pouquinho da manhã. Eu até achei que a reunião aqui estava atrasada e estava esperando esse o link, mas enfim, entrei um pouquinho depois porque eu estava terminando de conversar com as mães conselheiras. E a preocupação é geral, né? E assim, o que essas mães conselheiras já decidiram, por exemplo, aqui na minha unidade? E a gente vai mandar um ofício em nome do conselho para você. Elas falaram que tem que mandar para o prefeito Issan também. E teve uma mãe conselheira que falou que na Fazenda Rio Grande a prefeitura já contratou, que já tem uma pessoa especializada em segurança, não sei, em cada unidade. E, assim, as mães estão, assim, cobrando um monte, sabe? No sentido de que existe dinheiro para isso, que o prefeito, então, que aumente o valor da passagem, que o prefeito fica pondo que tem dinheiro para custear a passagem, então que custeie, vamos custear a segurança das nossas crianças. Olha, elas estão, assim, corretas também nas reivindicações delas, né? A gente vê que cada um quer que seu filho fique bem protegido e quer conseguir trabalhar em paz, e nós também queremos, né? A gente só quer trabalhar em paz, né? E aí fica essa pressão toda, e assim, daí também teve esse questionamento se dá para pôr uma serpentina em cima do muro, sabe? Se existe serviço de serralheria, orçamento ou não, que depois até, né? Tem vários questionamentos, assim, por parte das famílias. Então, assim, a gente está sofrendo bem essa pressão e a gente está fazendo, assim, o que a gente pode. A gente precisa aprender a trabalhar, sei lá, a gente tem que aprender os procedimentos, a segurança e tal. Mas nós não somos profissionais de segurança, nós não fizemos concurso para enfrentar terroristas, né? Bandidos, sei lá o quê, malucos e psicopatas. Então, assim, a gente vai ter, infelizmente, eu vejo que o poder público vai ter que dar uma resposta, assim, bem... enfim, vai ter que ser alguma coisa mais satisfatória para poder acalmar essas comunidades, porque todo dia mensagem no WhatsApp, as mães querem saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, e, assim, a gente está, a inspetora está super se sentindo, assim, impressionada. Eu falei, mas você não é responsável, né, também não é bem assim, né, porque
uma terceirização do serviço de inspetora. Eu falei, mas você não é segurança, você também, né? Tá, tipo assim, apavorado, nossa, agora eu tenho que cuidar, como eu vou saber quem abre o portão, quem não abre, enfim. Então, assim, tá bem difícil, tá bem complicado isso aí. Mas Lilian, já estava preocupada antes dessa situação de quarta-feira passada, concorda comigo? A gente teve Sim, esse eu já tinha, junto ao vereador, mandado já faz, acho que tempos, que foi o negócio do botão do pânico, foi uma das minhas sugestões, quando logo que entrou. Daí já tinha esse negócio lá, já está aprovado, só nunca foi executado, né? Também a questão da gente ter treinamento adequado para a evacuação do prédio. Eu já tenho essa preocupação há muito tempo, já expressei, já foi lá para projeto de lei, não sei se virou em alguma coisa ou não, parece que virou. Tem lá um que é obrigado a ter um treinamento, a gente de fato ainda não teve, também não foi executado. E a última coisa também é que eu também mandei já mensagem, eu já tenho, acho que eu fiz isso aqui de 2 anos atrás, para o batalhão dos bombeiros aqui perto de mim, que a gente queria um treinamento para evacuação, como agir em caso, nananã. Eu nunca recebi resposta. Então, assim, chegou agora um momento que eu penso que vai ter que ter ali um esforço master do poder público, mostrar para a população que estão preocupados e que está sendo feito algo bem sério, assim, porque está difícil de acalmar esses pais. Então, vamos por partes, né? Você falou que o Conselho se reuniu e fez uma série de reivindicações. Encaminhe essa solicitação para nós e nós vamos responder, caso necessário, a gente vai fazer uma reunião com o Conselho Escolar. Ponto. Sim, com certeza. As falas que não são de cunho de estudos científicos comprovados que vai acontecer tal coisa, a gente não tem que estar respondendo também. O teu CMEI é um dos CMEIs mais seguros que eu conheço em Araucária. Imagine, então imagina o resto. Então, assim, eu acho que os pais, eles estão tendo informações, estão muito ligados em TikTok, passando, e deixando de atender e brincar com os seus filhos nas pracinhas, diga-se de passagem, um desabafo aqui. Mas, assim, por que eu estou falando isso? Porque botão do pânico, como o secretário falou, não é a Secretaria de Segurança e nem a Secretaria de Educação. A gente tem a Secretaria de Planejamento que auxilia a gente nesse processo de internet nas escolas, de colocar botão do pânico, de locação de computadores, de organização. Então, não é só a Secretaria de Educação, não é só a Secretaria de Segurança Pública e também não é só a Secretaria de Planejamento, porque muitas das coisas que a gente pediu lá em 2019, inclusive, que a gente conversou com o secretário na segunda-feira, barra em alguns momentos, e a gente não tem recurso para tudo, não. Então, assim, o dinheiro que paga nós, que nos paga, também é o dinheiro que paga o asfalto, tudo bem, a gente tem dotações específicas como o Fundeb, mas isso tem um destino específico. O restante, a gente tem que levar longe desse povo. Então, é aquilo, acalmar, não teve nenhuma outra situação nesse momento, que a gente tenha ciência, e também, assim, a mãe chegou com uma informação, de onde que você tirou essa informação? Então, vamos registrar em ato e vamos mandar para a Secretaria de Segurança, para a gente tirar a prova, né? Porque é muito fácil falar. Agora eu quero ver comprovar. Vender falas, todo mundo fala. Agora, ajudar é complicado. Elas trouxeram essa informação de alguém que mora na Fazenda Rio Grande, enfim, que já foi mentira essa semana toda, vai estar tendo profissional. Eu concordo com você, e foi o que eu repassei para elas. Tudo, né? A gente está tentando fazer o máximo que a gente pode, a gente vai repassar, enfim. Mas a gente vê, assim, que a pressão da sociedade está sendo grande e vai ser grande, e acredito, assim, que vai ter que pensar em medidas bem... Só para compartilhar mesmo com vocês o que já rolou aqui, porque... Tá rolando de tudo, ele tá rolando cerca elétrica, arame farpado, tá rolando para aumentar muro, tá rolando que precisa ter... Os professores precisam ter arma na cintura, tá rolando de tudo, tá? Então, hoje a gente resgata a função social da escola, a orientação, a parte pedagógica, e retoma, porque a Ariete tem 200 crianças na lista de espera ali de 0 a 3 anos, se as mães não levarem seus filhos, a gente tem outro para chamar. Também tem isso, sabe? Porque é muito complicado. A gente está numa situação, eu e o secretário aqui, vocês também, que a gente fica assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, eu entendo, acho que bem válida a fala da Giovana no sentido de vamos começar a mostrar que a gente está trabalhando com uma prevenção, uma organização. O teu CMEI, volta a falar, um CMEI que para entrar
tem que vir até o portão, tem todo é difícil o acesso, assim como o Vitório, tem várias situações. Cada caso aqui a gente não vai colocar. Eu vou responder a pergunta da Câmara, porque a gente tem compromisso 9h30 também. Além dos 3 servidores selecionados para a formação de segurança, os diretores também terão acesso ao botão do pânico? Em nenhum momento a Secretaria de Educação definiu quem seriam os 3 profissionais que seriam o botão do pânico. Poderia ser diretor, poderia ser pedagogo, poderia ser o inspetor. Nesse momento, a gente está disponibilizando 3 para a gente cadastrar e fazer essa formação, né, secretário? Para estar conversando sobre a utilização, para estar ali fazendo as orientações. Futuramente, e 190 é para todo mundo, não precisa ser só da Guarda Municipal 153, todos podem ter acesso ao 190, inclusive hoje eu baixei o meu, porque assim, eu também posso estar na rua e sofrer um assalto e eu posso apertar no botãozinho e ele vai localizar onde eu estou. Talvez a guarda não está, mas ela já tem, a polícia não está, mas ela já tem contato direto com a guarda municipal, que vai acionar a guarda municipal que está mais próxima. Que tudo isso tem uma inteligência artificial ali que orienta. Então, assim, a resposta da Pâmela, os diretores também podem ter. Tem que se cadastrar, a gente colocou 3 porque a gente precisa orientar. Tá? Mas, assim, 190, 153 está no ofício escrito sobre esse assunto. Pode falar. A Tatiana Guerrieri colocou ali que baixou o aplicativo, porém disse que está cadastrado na recuperação de senha e não acha nenhum dos e-mails. Tatiana, me encaminhe, por gentileza, eu deixei escrito meu e-mail aí, institucional, ali embaixo, acho que é a última mensagem até então. E se você puder me mandar... Foi ele ou não? Deixa eu ver. Não, tá um pouquinho para cima. Aqui, ó. Lincoln. stiger@araucaria.br.gov.br. É o e-mail institucional. Me encaminhe, por gentileza, se você puder, inclusive os prints, que aí eu já vou conversar com o pessoal do planejamento e peço para eles verificarem isso para a gente poder fazer o cadastramento correto. Tem mais alguma? Esse treinamento, verificação muito importante que aconteça. O CBNCL, a gente teve uma situação ano passado aqui, ela foi muito... Eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma situação, gente, que a gente não respondeu? Eu acho que a dúvida ali da questão do alarme, se a gente pode usar a sirene do alarme que é monitorado pela guarda. Digamos assim, viu alguma situação, alguém vai lá, digita a senha, e aí, como está tudo aberto, vai disparar, certo? Sim. Isso tem validade ou não? Eu também preciso saber isso. Claro, tem. Tudo é válido, né? Tudo é válido numa situação, tudo é válido. O que provavelmente vai acontecer com a situação do alarme? Na hora que disparar, como é durante o dia, isso daí a gente vai passar uma orientação para o CCO para entrar em contato direto já com a nesse momento agora, né, que a gente está vivendo, entrar em contato direto com a viatura próxima da região e pedir para eles dar prioridade naquele colégio, né? A gente vai fazer essa orientação para o CCO também. Porque até então, antes, isso nem seria passado para a viatura, que eles entenderiam que seria só uma falha ali, né, por haver ali. Então, a gente, é igual o botão do pânico, a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu vou passar a orientação para o CCO, mas se disparar, a gente vai ir. É só tomar esse cuidado, mas sim, com certeza é válido, a gente consegue fazer assim. Claro que o alarme vai ter que ir até o alarme, vai ter que digitar a senha, vai ter que ser mais complexo. Aqueles que, de repente, se necessário, estiver ali do lado e conseguir, bacana, mas o botão do pânico já serve para isso, para dar essa resposta mais imediata, mas que, claro, não tem problema nenhum o alarme. É uma orientação a mais para quem tem senha, né? Se tem várias pessoas do CMEI que têm senha, de repente é uma tentativa a mais para uma alternativa, né? Como você falou. Gente, eu vou para fechar a reunião. A Fran pergunta sobre a questão do PDDE, o uso do recurso. Eu também concordo, não é suficiente, mas aí algumas coisas são em comum acordo, sim, para você pode estar sugerindo. A gente tem um grupo individual de cada unidade, sugere, a gente vai ver o que é coerente, junto com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Planejamento, para estar avaliando cada situação. E aí ela pergunta também sobre PDD e acaba envolvendo a questão do que mais a gente pode fazer em relação à segurança das crianças e dos profissionais da unidade educacional. A sua escola também, Fran, é uma escola que a gente sabe que para entrar ali tem que passar por porta, tem que, de repente, o que vai acontecer é conversar com o conselho escolar também para o uso da quadra, que aí o portão ali embaixo ele fica mais acessível
para a comunidade, né? Então, assim, é uma situação histórica, a gente não quer ter problemas, porque a comunidade, ela também se faz parceira, então, assim, o que de fato vai impactar? O Conselho Escolar ali está presente para estar orientando também. Eu acho que a última pergunta, gente, porque é sério, a gente tem quem que levantou a mão? Aqui. Vamos ver quem que levantou a última. Acho que tirou, então. Tirou a mão? Tirou. Tem mais algum? A Camila? Isso, bem rapidinho, né, gente? Eu acho importante a gente pensar também na questão da sirene, né, de quando a gente faz um alarme, né, soa um sino, algo parecido, porque toda ação tem uma reação. Então, dependendo, né, de uma invasão ou algo parecido, como que essa pessoa que entrou na unidade vai reagir? Então, a gente também tem que pensar muito nessa situação, né? De repente, um sinal, um barulho, pode mexer com o emocional dessa pessoa e a gente não sabe como ela vai reagir. Então, às vezes, a gente vai tentar agir para melhorar e, às vezes, a gente causa um caos ali dentro, não entendendo como que ela vai reagir. Então, podendo, sei lá, às vezes não seja a melhor alternativa, né? Eu acredito que é importante a gente pensar nisso. Se tem um outro mecanismo, eu acho que talvez seja interessante a gente pensar nessa outra estratégia, né? Não sabendo a reação que a pessoa pode ter diante de uma sirene. Exatamente. A gente utiliza a sirene, por exemplo, nas casas, né? Como método de inibir, mas isso é assim, veja bem a diferença, né, que a gente trata. É um ladrão, é um invasor ali. Então, ele está preocupado em obter ali, se adquirir, se furtar de um item ali e ir embora. Agora, já uma pessoa que, de fato, vá para a escola para fazer, né, uma tragédia aí, ela não está preocupada. Essas pessoas, elas sabem que vão ser pegas, né? Então, assim, a questão do alarme, né, tem que tomar isso cuidado. Por isso que eu falei, a gente vai ter o botão do pânico logo em breve. Esse é o objetivo dele, né? O objetivo por qual ele foi criado é nos alertar de forma silenciosa para esse agressor que a gente possa ir de imediato. Seria, né, a questão do alarme ali, a última possibilidade. Não tem mais, você não tem para onde ir, botando pânico, o celular explodiu, aí aperta, né? É a última tentativa. Já tá o caos ali, vamos supor, numa situação emergencial, já tá aquele caos. Enfim, daí você utiliza disso. Mas é como o último método. O ideal é cumprir com o que a gente está fornecendo no momento, que é o para qual as ferramentas estão sendo criadas. E assim, gente, a gente está fazendo essa primeira reunião. Provavelmente a gente faça uma nova reunião para estar conversando sobre o protocolo, para estar sugerindo algumas outras alterações, para estar vendo agendas, datas. A gente tem reuniões com o DSO em várias unidades agendadas, a gente tem várias reuniões do SMED Movimento da Comunidade, a gente não tem parado aqui dentro da Secretaria de Educação, inclusive agora tem reunião na Escola General Celso, então são várias situações, a gente está tendo agenda 7h30 da manhã, 6 horas da tarde, o secretário também tem médico, daqui a pouco ele falou, precisa sair, então assim, é um canal aberto, e a gente vai conversando, vocês têm os nossos contatos, tem contato com o secretário, qualquer coisa a gente está à disposição. Eu agradeço a agilidade, a celeridade de vocês estarem participando aqui com a gente nesse momento. E assim, gente, não existe guarda armada em nenhum município vizinho, porque os prefeitos ainda estão fazendo processo de licitação. Se estão fazendo, se já contrataram, estão fazendo improbidade administrativa. Sinto muito, mas é a pura realidade. Vão responder por isso. O que está sendo publicizado em alguns lugares aprovou-se a contratação, mas aprovou o processo licitatório. E assim, por exemplo, a Secretaria de Curitiba vai contratar por via de concurso, 6 meses no mínimo. Então, vamos pensar no que a gente tem que resolver hoje. Dia 20, dia 14, dia 12, que nem a Elisângela falou. Então, o que a gente tem que resolver hoje? Portão fechado, quem entra na escola, não deixar pessoas estranhas pegar criança, retomar a questão das agendas, conselho escolar, verificar a questão de quem entra para estar jogando bola, tá bom? E o 153 é específico de Araucária, né, secretário? E o 90, Polícia Militar de todo o Paraná. Com GPS. Passou fake news, vai responder porque a polícia vai bater na casa. Onde está? Tá bom? Gente, agradeço. Tá? Obrigado, pessoal, pela participação de todos. A gente viu que teve um número bem grande de gente aí, 110 pessoas, até mais, aproximadamente. Então, obrigado por todos aí. E o que precisar, a Secretaria de Segurança está à disposição de todos vocês.
Obrigada, gente. Bom dia de trabalho. Qualquer coisa, continuamos aqui. Tchau, tchau.